Olá, galera, boa tarde. Sou Edilson, sou colega de vocês. Também estou cursando a disciplina de eletrônica analógica. Mas a ideia desse FUJI aqui é basicamente revisar o conteúdo, fazer alguns exercícios que podem cair na prova. E é isso. Então, a gente vai falar um pouco sobre o amplificador linear, os principais circuitos atrelados ao amplificador linear, complicação linear do amplificador. São circuitos seguidor, integrador, diferenciador e somador inverso ponderado. Falar também de amplificador na região não linear de operação e seus principais circuitos, os comparadores com esterese e os osciladores. Além disso, por fim, a gente vai concluir com filtros. Então, o amplificador linear, ele é caracterizado por... o amplificador linear, ele está localizado nessa região aqui, em que basicamente você pode considerar as características ideais do amplificador, que são as impedâncias de entrada infinitas. Então, a corrente de entrada nos canais inversor e não inversor do amplificador são nulas. Então, aqui não entra corrente e aqui também não entra corrente. E as tensões no polo positivo, no canal inversor e no canal não inversor são iguais. Essa região de operação acontece quando nós temos a alimentação negativa, ou seja, quando temos na saída meio que uma conexão com a entrada não inversora, com a entrada inversora, algo como esse circuitinho aqui. Um exemplo do circuito que atua na região linear é esse circuito aqui, que é chamado circuito integrador. Nesse circuito integrador, nós temos o canal de referência conectado à tensão positiva, então nós temos aqui V+, igual a 0 volts. Então, como ele tem realimentação negativa, dado por esse ramo, então nós podemos considerar características ideais. Então, aqui a corrente é igual a 0, e aqui também a corrente é igual a 0. Logo, e também a tensão V- é igual à tensão V+, que é igual a 0 volts. Então, com isso, nós podemos resolver esse circuito aqui em função da entrada e da saída, encontrando a função de transferência. Utilizando as impedâncias... Podemos utilizar também impedâncias complexas, então, no caso, essa impedância aqui é dada por 1 sobre CS, mas também podemos utilizar as equações diferenciais do capacitor. Então, como capacitor, temos que a tensão do capacitor é igual a V-, aqui, menos VO. A equação do capacitor é dada por C, que é a capacitância, igual a Q, que é a carga, dividido por V, que é a tensão. No entanto, nós sabemos que a derivada da carga em relação ao tempo é igual à corrente. Como essa corrente aqui é zero, então a corrente que entra nesse ramo é a mesma que sai por esse ramo. Então, temos que IR é igual a IC. Então, aqui a gente tem Q igual a CV, e derivando, como a capacitância é constante, que o IC é igual a C dVC dt. Opa, alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Ah, fez um barulho aí. Beleza. Então, a gente pode derivar VC. A gente pode derivar VC aqui, que é dado por essa diferença. No entanto, o V- ele é constante, igual a 0 volts por causa
da região linear do amplificador. Então, o DVC dt é igual a menos dVO dt. Como isso é igual a IR, a gente sabe que o IR, pela lei de Ohm, é dado por VI menos 0 volts, no caso é o V menos aqui, sobre R. Então, isso implica que VI sobre R é igual a menos C dVO dt. Então, jogando esse C para cá, a gente tem que dVO dt é igual a menos VI sobre RC. Essa equação aqui é uma equação que pode ser resolvida por integral, por separação de variáveis. Então, deixa eu apagar aqui para ter mais espaço. Vou apagar aqui por cima. Para ter mais espaço. Então, podemos jogar aqui dVO, por um lado, é igual a menos VI sobre RC dt. Integrando dos dois lados, nós temos que... Nós temos que VO é igual a menos 1 sobre RC, porque RC é constante, integral de VI dt, mais uma constante de integração representada pela tensão do capacitor no ponto inicial. Então, basicamente, esse circuito faz é integrar o sinal de entrada VI. Um outro circuito importante para nós trabalhamos na região linear de operação do amplificador é o circuito diferenciador. Ele é bem semelhante ao circuito integrador. A única diferença entre eles é a posição do capacitor e a posição do resistor, são invertidas. Nesse caso, nós temos que a tensão no capacitor VC, novamente, como estamos na operação linear, podemos assumir características ideais, então V mais igual a V menos, por causa dessa realimentação negativa aqui, dada pela tensão de saída, resistor e entrada inversora, que é igual a 0 volts, e essa corrente de entrada aqui, ela é nula. Então, nós temos VC, dado aqui, assumindo essa corrente para cá, igual a VI menos V da entrada não inversora sobre é isso aqui. Enquanto que pela lei de Ohm, nessa região, temos que IR é igual a 0 menos VO, porque assumimos nessa direção a corrente, dividido por R, que é igual a menos VO sobre R. Então, novamente, relembrando a equação do capacitor, temos que C é igual a Q sobre V, que, como explicado anteriormente no circuito integrador, resulta que a corrente no capacitor ela é igual a C dVC dt. Só que dVC, o VC é dado por VI menos V menos, que isso aqui é zero. Então, VC é basicamente VI. Então, a derivada de VC é a mesma coisa que a derivada de VI dt. Então, a corrente IC é igual a C dVI dt.
pela lei dos nós aqui, como a corrente aqui é zero, a mesma corrente que entra aqui é a mesma que passa por aqui. Então, IR ela é igual a IC. Igualando, nós temos que menos VOR é igual a C dVi dt. Então, a tensão de saída ela é dada por menos RC dVi dt, que é o que o circuito diferenciador faz. Ele deriva a tensão de entrada, VI. Outro circuito importante é o circuito somador com inversor ponderado. Novamente, ele trabalha com um amplificador ideal, devido à realimentação negativa. Então, o V- ele é igual ao V+, igual a 0 volts. E não tem corrente entrando no canal, nos canais de entrada. Então, temos que IR, fazendo a lei de Ohm para essa região aqui, IR é igual a V- menos VO sobre Rzão. Isso é igual a, como V- é 0 volts, é igual a menos V0 sobre R. No entanto, a gente pode aplicar aqui, como eles estão todos conectados aqui, todos esses ramos estão conectados aqui, a gente pode aplicar a lei dos nós de Kirchhoff, em que nós temos que as correntes que entram nesse nó é a mesma corrente que sai. Então, temos que IR, assumindo que todas as correntes nesses nós têm essa direção, e aqui 1, e 2, e 3, e N, então, temos que IR é igual a somatório de J igual a 1 até N de IJ, certo? Nesses ramos, podemos aplicar a lei de Ohm também, porque nós temos que a tensão aqui é 0 volts, porque está conectado aqui. Então, IJ, por uma corrente qualquer aqui, é dada por V1 menos V- sobre RJ. V- é 0, então temos que... Cadê VJ aqui? IJ é igual a VJ sobre RJ. Então, substituindo, temos que VO sobre R, menos VO sobre R, é igual ao somatório de J igual a 1 até N de VJ sobre RJ. Ou seja, as tensões de entrada aqui divididas pelos respectivos valores de resistência. Isso é muito importante, por exemplo, para uma aplicação que veremos logo em seguida, que é a solução de equações diferenciais com esses circuitos. Nesse caso aqui, eu construí uma equação de exemplo, d2y dx ao quadrado mais dy dx menos y mais 2 igual a zero. E aqui eu vou resolver com vocês o circuito que, teoricamente, resolveria essa equação diferencial. Aqui eu substituí as variáveis pelo tempo e pela tensão. Aqui, basicamente, igualei a derivada maior, de ordem maior, em relação aos termos restantes. E aqui, eu basicamente integrei. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai escrever o circuito para essa soma e integrá-lo a partir dos circuitos que nós desenvolvemos anteriormente. Então, vamos utilizar o circuito somador para escrever essa relação. Em seguida, vamos integrar para encontrar dV dt, que é o resultado dessa integral aqui. E integraremos novamente essa relação para encontrar
V, a função V, que é a solução dessa equação diferencial. Então, nesse caso, nós temos aqui um sinal de entrada dV menos dV dt, no caso, aqui, relacionado com R1. Aqui temos o sinal V, relacionado com R2. Aqui R3, que está relacionado com esse termo constante aqui, dado por menos 2. Então, basicamente, eu vou adicionar uma fonte de 1 volt aqui, invertida aqui. Então, esse é basicamente a entrada do somador. Agora, adicionando um amplificador aqui. Como mostrado anteriormente nesse circuito, temos aqui o somador. Estou fazendo basicamente escrever essa soma nesse circuito e adicionar aqui um capacitor que é característico do integrador, como mostrado anteriormente aqui. Então, basicamente, essa parte do circuito, ela resolve a soma, ela faz a soma de menos 10 dV dt mais V menos 2. Para isso, para fazer essa ponderação, nós vamos escolher inteligentemente os valores das resistências, aqui, que não foram estipuladas ainda, não foram calculadas ainda, mas aqui é o circuito básico. E aqui adicionou o integrador. E a saída desse circuito é dV, no caso, é menos dV dt. A saída desse circuito é menos dV dt. Por quê? Eu estou integrando essa relação aqui, pela entrada não inversora. Então, vamos resolver esse circuito aqui. Como desenvolvido anteriormente, temos que essa corrente que passa aqui, IR, ela é igual a, como estamos em região linear, que é 0 volts. Então, IR é igual a menos dV dt dividido por R1, aplicando a lei de Ohm nesse ramo, nesse primeiro ramo. Aplicando a lei de Ohm nesse segundo ramo, nós temos que V sobre R2. Temos V sobre R2. E aplicando a lei de Ohm nesse outro ramo, nós temos no caso é menos 1, porque há uma diferença de tensão de 1 volt aqui, desse ponto para cá. Como que está conectado no terra, quer dizer que o terra está com tensão de 1 volt acima daqui. Então, como terra é referência, é basicamente menos 1. É menos 1 nessa... A tensão é menos 1 nesse ponto. Menos 1 sobre R3. No entanto, como IR passa por aqui, e aqui não há corrente devido às características ideais, não há corrente nesse ramo de entrada, então toda a corrente IR ela passa pelo capacitor também. Então, novamente nós temos que... vocês vão ficar de saco cheio de escrever a equação do capacitor aqui, mas C é igual a Q sobre V, a corrente ela é igual a C
a menos C dVO dt. Então, escolhendo o R1, assumindo um R arbitrário aqui, podemos escrever que IR é igual a uma constante vezes esse R. Então, para ponderar aqui, temos R aqui. Então, podemos jogar um R constante para cá e fazer a relação R1 como relação entre esse R. Então, eu posso, para fazer isso aqui, ter um multiplicador menos 10, eu faço R1 igual a R sobre 10. Em que o 10 do denominador do R1 vai para cima e temos menos 10 dV dt mais V. V não tem multiplicador, então podemos fazer R2 igual a R. E aí temos só multiplicador 1 aqui. Menos, como o multiplicador dessa relação aqui é 2, podemos fazer R3 igual a R sobre 2. Então temos menos 2. Isso aqui representa o interior dessa equação diferencial aqui. Então, basicamente, basta agora fazer essa integral para encontrar o dv dt, para encontrar essa integral de d2 vezes tudo dt ao quadrado, que é dv dt. Então, oi. Eu não entendi direito esse R. Ele é como se fosse um valor comum aos resistores? Isso, é um valor arbitrário. Eu assumi que esses R's eles são múltiplos de um R qualquer. Esse R vai ser justificado logo agora, porque eu vou fazer esse R vezes o C ser igual a 1. Não ficou muito claro, né? Não, segue aí. Segue aí. Se eu ficar em dúvida, eu pergunto de novo. Esse R é um valor arbitrário. Eu estou arbitrando que esses R1, R2 e R3 apresentam uma relação com esse R. Entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, se eu fizesse esse R igual a 1, não daria certo ou faltaria algum completo? R igual a 1? É. Poderia dar certo. Escolhendo, mantendo essas relações entre essas razões aqui, entre essas resistências R1, R2 e R3, qualquer R vale. Esse R é uma variável qualquer que eu estou adicionando. Beleza. Só que eu simplifiquei tudo para uma variável só, para escrever em relação a uma variável só. Beleza. Então, substituindo essa equação do IR aqui, nós temos que dVO dt, jogando o menos para o outro lado, então é igual a menos, e jogando menos C para o outro lado, no caso está multiplicando aqui, passa dividindo, menos 1 sobre RC vezes menos 10 dV dt mais V menos 2. Como eu resolvi anteriormente no circuito integrador, eu posso fazer a integral de separação de variáveis aqui e eu vou encontrar que VO é igual a menos 1 sobre RC integral de menos 10 dV dt mais V menos 2 dt, que é exatamente essa relação que eu queria resolver.
Então, é aqui que chega agora, porque para o VO ser igual a dv/dt, eu tenho que fazer o R vezes C ser igual a 1. Então, por isso que eu simplifiquei todos esses R1, R2 e R3 em uma variável só. Primeiro, para apresentar mais claramente essa ponderação nos termos. Essa ponderação nos termos aqui. E também para colocar em um termo só, para fazer com que esse produto R vezes C seja igual a 1. Então, eu tenho que o VO é igual a menos a integral de menos 10 dv dt mais v menos 2 dt, que é o que eu queria resolver. Que eu queria resolver nessa equação aqui. No entanto, a saída, como a entrada é inversora, a saída sai invertida, então é um valor negativo. Só que, para continuar o circuito, como essa entrada também é negativa, eu posso só realimentar ele aqui direto. Então, para encontrar o V, eu adiciono mais um integrador, R. Não vai ficar, tem muito espaço aqui. Eu adiciono mais um integrador nessa saída. Aqui tem o R. Menos, mais. C. Integrando novamente aqui sai o V. Só que como eu inverti aqui, eu inverti novamente, o que aqui ficou negativo, negativo com negativo fica positivo. Então aqui sai exatamente o V. Então, basicamente, isso aqui seria o circuito. Não sei se ficou claro. Alguém tem uma dúvida? Pô, eu tinha uma dúvida assim. Ô, Edilson, essa escolha de fazer a voltagem, que é só uma soma mesmo, não é dependente das outras, é C1 e você depois mudar a resistência para transformá-la em 2, tipo obrigatório ou você pode fazer ela ser C2 e deixar a resistência em 1 sobre R? Ou R sobre 1, desculpa. Pode ser. Funciona também. Tá bom. É arbitrário. Eu quis fazer sendo 1 para ilustrar melhor como que eu faço essa parametrização. Mas pode ser... Você pode escolher qualquer um, tanto que a combinação seja 2, lá em cima. Fechou. Certo? Aham. Mais alguma dúvida? Meu, se ninguém for puxar também, ia comentar, tipo, tem um exercício naquela última lista que o Arturo colocou, que ele passa, tipo, condição inicial e ele faz a condição inicial, tipo, aparecer nisso aí para algumas, tipo, para velhinha ou tudo mais, ele faz ela aparecer colocando uma fonte em paralelo com o capacitor. Só que tá muito confuso aquela resolução, tipo, ele não faz que nem no slide, não faz que nem aí. Você tem alguma ideia, assim, tipo, sei Calma, lá. eu acho que eu não cheguei a ver qual que é a questão. Tá em qual lista? Tá na última lista que tem, a lista 2. Tipo, se você for na parte de listas e de problemas, lá embaixo tem lista P2. Ah, entendi. Essa lista eu acho que não foi o Arthur que fez, inclusive. Acho que foi o Cosmo quando dava essa disciplina. Mas eu vou dar uma olhada aqui agora. Espera aí. Pera, deixa eu dar uma olhada. A lista 2P2 ou lista Não, P2? lá embaixo, isso aí mesmo. Tá, não tenho ideia de quem fez essa lista. Mas
Qual que é a questão? Essa é pro problema 1 mesmo. Tá. Tipo, o que o Arthur tinha feito no slide, que foi o que você fez também, é algo de, tipo, você integra um dos lados, você faz, mas aí parece que ele só tá somando direto e mais embaixo ele faz um circuito, tipo, meio louco, assim, parece, sei lá, com essa parada da fonte em paralelo com o capacitor. Eu confesso que eu não entendi muito bem quase nada desse exercício. Tipo, eu fiquei tentando quebrar a cabeça e tipo, não sabia se você tinha dado uma olhada. Pá. Ok, essa a questão de fonte em paralelo com capacitor, eu honestamente não entendo tanto, porque isso vai fazer a tensão no capacitor ser constante, né? Então, eu também tinha meio que pensado nisso, mas aí, sei lá, ele justifica ali em cima o sinal, enfim. Então, confesso que eu posso dar uma olhada depois. Eu Fechou. realmente não vi essa. Qualquer coisa você dá uma olhada e você entender, você joga alguma coisa no grupo da sala. Perfeito, perfeito. Valeu. Tá, voltando para o amplificador não linear, ele está em região não linear quando nós temos malha aberta, ou seja, não temos realimentação de nenhum tipo. Então, o terminal inversor, o amplificador está montado basicamente assim, ou com realimentação positiva, em que está montado com alguma coisa parecida com isso, só que com o terminal, só que conectado no terminal não inversor. Então, quando ele está em região não linear, ele funciona em saturação, ou seja, como o ganho no capacitor é muito alto, qualquer diferença, qualquer mínima diferença entre a tensão terminal não inversor e terminal inversor, ela vai fazer com que a saída fique em saturação, que é basicamente a tensão de saída ser a mesma que a tensão de alimentação. Nos amplificadores reais isso não acontece, provavelmente, com certeza, a sua tensão de saída vai ser um pouco inferior à tensão de saturação, mas nesse caso nós trabalharemos aqui com amplificadores ideais, então a tensão de saída vai ser sempre a tensão de alimentação, VCC ou menos VCC. Então, temos alguns circuitos muito importantes, em que o amplificador trabalha em região não linear, principalmente são os comparadores. Os comparadores e também os osciladores. Primeiro vamos trabalhar com comparador básico, e em seguida vamos trabalhar com comparador com esterese. Depois aprofundaremos um pouco em osciladores por relaxação e osciladores 555. Então, como sabemos, a tensão de saída, nesse caso, ela é dada por A vezes V mais menos V menos. Então, como o V menos ele é zero, a tensão de saída ela é dada por AV mais. Como o ganho é muito alto, qualquer valor acima de zero vai fazer com que se V mais, no caso V mais é igual a VI, que é o VI de entrada, for maior do que zero, então VO, o V de saída, ele é mais VCC. Se V mais for menor do que zero, então VO é igual a menos VCC. Nesse caso é um comparador não inversor. Então, quando a entrada for positiva, a saída vai ser positiva. Quando a entrada for negativa, for menor que zero, a saída vai ser menos VCC. Então,
podemos variar esse circuito, alterando a tensão de entrada aqui, a tensão da entrada inversora, que no caso é a comparada com a tensão de entrada. Então, podemos fazer um sinal VI assim, que é o tempo que VI. A saída ela vai ser correspondente ao tempo em que ele é positivo e negativo. Então, como ele é negativo aqui, nesse intervalo ele vai ser negativo, menos VCC. Aqui ele vai ser mais VCC, voltou a ser zero, vai ser menos VCC, e assim segue. Obviamente, essa alteração aqui não é instantânea, tem uma inclinação, que essa inclinação, que é a capacidade que o amplificador ele tem de variar a tensão de saída em função do tempo, ela é chamada de slew rate. Que é importante você entender o que é. Não acredito que vai cair na prova, mas é interessante você entender do que se trata. Não sei, pode ter alguma coisa teórica. Ele comentou alguma coisa em sala, inclusive, também. Falou que ia cair um testinho, não caiu, mas pode cair na prova. Enfim, basicamente, o circuito comparador básico é isso. Temos também um comparador com esterese. O que o comparador com esterese faz? A tensão de comparação, no caso, esse é o comparador com esterese inversor, porque a tensão de entrada está conectada na entrada inversora. Então, quando a tensão for maior que o dado valor, ela vai sair invertida, então vai ser negativa. Mas aqui, nós temos que V mais é igual a... Como podemos assumir que não entra corrente aqui, mas V mais é igual a VO menos, no caso, assumindo que a corrente flui desse jeito, VO menos 0 volts, no caso é o terra, dividido por R1 mais R2. Isso é a equação da corrente, a corrente que flui por aqui, vezes R2, é o valor de V+. Então, nós temos que R2 sobre R1 mais R2 vezes Vout. Então, como ele está funcionando com realimentação positiva, então qualquer distúrbio faz com que VO vá para a tensão de saturação. Então, nós temos que V mais é igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes VCC vezes mais VCC se V mais for maior que VI. Se VI for maior do que V mais, então isso acontece se V mais maior que VI. Se VI for maior que V mais, então nós temos que R2 sobre R1 mais R2 vezes menos VCC. Se VI maior que V mais. Então, o que isso gera no circuito? Ele basicamente adiciona 2 thresholds para diminuir o efeito do ruído. Então, por exemplo, eu tenho uma tensão assim, e eu estou assumindo que a minha tensão de saída ela começa
mais VCC. Então, quando a tensão, no caso aqui é VI, em função do tempo, que é VO, em função do tempo. Quando VI atingir um certo patamar igual a R2, VCC sobre R1 mais R2, ele vai trocar a saída. E aí acontece novamente, ele vai ter que atingir um outro patamar de menos R2 sobre R1 mais R2 para fazer a troca da saída para VCC positivo. Ficou claro aqui ou não? Você pode repetir só qual que é o valor do threshold aí, por favor, que não dá para ver. É dado por essa equação, por V mais R2 sobre R1 mais R2 é out, que é a resolução disso aqui. Ficou claro agora? Entendi. Tá. Agora temos aqui um circuito do oscilador por relaxação. Basicamente, esse circuito ele vai apresentar uma oscilação devido aos distúrbios do sistema. Então, acho que provavelmente todo mundo no pré-lab teve um pouco de dificuldade para fazer funcionar, porque não tinha adicionado uma tensão inicial no C para fazer o circuito começar a rodar. Então, se não tiver nenhuma perturbação no sistema, não vai acontecer nada, porque justamente não tem entrada externa, não tem interação externa, basicamente. Então, assim como o anterior, nós temos que ver mais. Esse ramo aqui é idêntico ao ramo do comparador por histerese. Então, eu vou só reescrever que V mais é igual... O que muda são as resistências, né? VA é igual... V mais é igual a R3 sobre R2 mais R3 vezes VO. Já no outro ramo, nós temos V menos é igual a VC, que é a tensão no capacitor. Então, IC, assumindo IC igual a IR, nós temos que IC é igual a C dV menos dt e IR é igual a V menos VO sobre R1. Então, o que é que acontece nesse circuito? Assumindo que o capacitor inicialmente está descarregado, então VC é igual a zero, VC 0 é igual a zero, e nós temos que VO é igual a mais VCC. Como VO é igual a mais VCC e VC é igual a zero, temos que V mais é maior do que zero, porque V menos é igual a VC. Então, faz sentido eu assumir que a tensão de saída inicial seja mais VCC.
que acontece nesse circuito é que o capacitor C, inicialmente, ele vai começar a carregar. Inclusive, vai ficar invertido aqui, mas beleza. O capacitor C vai começar a carregar. Então, ele tem uma curva aqui, ou seja, V- vai aumentando até um certo nível, enquanto que V+, ele permanece constante, porque VCC não varia. Vai aumentando até que ele chega aqui, VC. Vai carregando até que ele chega no nível igual a V+, que é R3 sobre R2 mais R3 vezes VCC. Quando isso acontece, V- se torna maior do que V+. Então, a saturação que era positiva passa a ser saturação negativa. E o capacitor que estava carregado, ele começa a descarregar. Algo assim. E, novamente, V- vai ser dado por menos R3, R sobre R2 mais R3, dada a saturação negativa. Então, ele vai começar a carregar no sentido oposto, carregar reversamente. E, novamente, quando ele atingir o mesmo valor de menos R3 sobre R2, R3, ele vai descarregar. Então, a tensão no capacitor ela vai seguir essa forma de onda aqui. E para calcular o tempo de carga e descarga, teremos um pequeno trabalhinho. Deixa eu abrir aqui. Apagar. Então, para calcular, eu vou assumir, eu vou mudar essa tensão inicial para poupar trabalho e pegar todo o meio período de carga. Então, como foi explicado anteriormente, a forma de onda ela é simétrica, ela é dada por essa tensão aqui, por a tensão mais R3 VCC, dividido por R2 mais R3. Então, essa tensão é o máximo aqui, e a tensão mínima aqui, ela é dada por menos R3 VCC sobre R3 mais R2. É simétrico aqui. Então, como não muda o circuito de carga e descarga, o tempo ele é o mesmo de carga e de descarga. Então, basicamente, depois que eu calcular o tempo de carga nesse intervalo, ele é o mesmo tempo de descarga. Então, o período da saída, ele vai... Aqui. É só multiplicar por 2 o tempo de carga. Então, escrevendo a carga aqui, nós temos IC igual a C dVC dt, que é igual a IR, que é igual a mais VCC, no caso eu estou assumindo tensão vinda assim, então assim, assim, é igual a VO menos VC sobre R. Então, temos que dVC
dt. Não, fiz ao contrário, é VC menos VO. VO menos VC. Perdão, gente. VO menos VC é igual a V a RC dVC dt igual a mais VC igual a V O. A solução dessa equação diferencial aqui, ela entrega a curva do capacitor em função do tempo, substituindo o tempo, as características iniciais, você encontra a curva e encontra o tempo de carga. Então, resolvendo a equação homogênea, nós temos que VC é igual a K vezes E elevado a menos T sobre R1C mais... No caso, eu chuto que VC é uma constante, como o VO é constante, que no caso VO é mais VCC. Como o VO é constante, então a derivada é zero, então VC é igual a mais VCC, que é a solução particular. Então, pela equação, pela condição inicial, nesse caso eu vou assumir, por conta de facilitação de cálculos, que a condição inicial, VC0 é igual a R3 menos R3 sobre R2 mais R3 VCC, que aí eu calculo metade do tempo, metade do período. Então, a partir disso eu encontro o K, e aí eu tenho a equação do capacitor. Com a equação do capacitor, eu posso encontrar o T tal que o capacitor chega a R3 mais R3 sobre R2 mais R3 VCC. Aí, duas vezes esse valor de T, ele equivale ao período de oscilação do oscilador. Ficou claro? Deu para entender, sim. Alguma dúvida? Acho que não. Ok. Então, aqui é o oscilador 555. Esse circuito é bem complexo, então é interessante resolver ele por partes. Primeiro a gente precisa lembrar um pouquinho de eletrônica digital, o que é um LET. O LET possui tabela da verdade S, R, é a função de set, função de reset, Q negado. Quando o set é igual a high, quando o set é igual a zero e o reset é igual a zero, Q mantém, Q negado mantém. Quando o set é igual a zero e o reset é igual a 1, Q é igual a zero e o Q negado é igual a 1. Quando o set é igual a 1 e o R é igual a zero, o Q vai a 1, vai ao high, e o Q negado vai ao zero. E 1 para 1 não é muito usado porque ocorre a situação chamada corrida, mas que a gente não vai usar aqui. Então,
que esses dois amplificadores fazem? Eles funcionam como comparadores. Eles comparam a tensão do capacitor com 2V com 2VCC sobre 3 e VCC sobre 3, dado por esse circuito aqui, que dá nome ao oscilador, que é 555, são os números das resistências, os valores das resistências. Então, a tensão com que o VC é comparado nesse canal, que está ligado ao R, é VCC sobre 3, e aqui é 2VCC sobre 3. O que acontece? Quando a tensão no capacitor, como a tensão no capacitor, quando a tensão no capacitor ela é maior do que 2 VCC sobre 3, então é enviado, aqui amplifica para mais, no caso, mais tensão de alimentação do oscilador. Então o S vai ficar no high. Como o S fica no high, o Q vai para 1. O Q indo para 1 significa que há uma corrente de base nesse transistor. Então, basicamente, ele fecha o circuito desse transistor. Então, esse transistor permite condução aqui, e essa tensão aqui, ela vai para aproximadamente 0 volts. Ou seja, o capacitor começa a descarregar por RB. Tudo ficou claro com essa primeira parte do circuito? Sim. Então, agora, vamos para a segunda parte do circuito. Quando VC é menor do que VCC sobre 3, então essa saída aqui vai para o high, tem mais tensão de alimentação, desse amplificador, o que significa que o R vai para o high. Então, o R indo para o high implica que o Q vá para o low, impedindo a passagem de corrente aqui. Então, não há corrente indo para cá. Então, você não consegue estipular essa tensão. Então, o carregador é carregado a partir de VCC, a partir desse circuito aqui. Ok? Ficou claro? Mas como é que é o formato de onda dessa saída? Ele é quadrado ou ele vai, tipo, igual do Ele é, capacitor que carrega e ele é, descarrega? ele é quadrado, só que ele é quadrado com mínimo no zero. É como se tivesse... A saída é o not Q, então aqui é low, high, low, high. Então aqui é zero e aqui é mais VCC. É uma onda quadrada. Enquanto que o capacitor ele vai oscilar de VCC sobre 3 até 2 VCC sobre 3. Então, ao contrário dos osciladores por relaxação, que eles são simétricos, podem não ser também, mas eles são simétricos, que a gente é simétrico, esse não é simétrico em relação ao eixo X. Ele vai trabalhar sempre na tensão positiva. Então, ele carrega até 2 VCC sobre 3 e descarrega até VCC sobre 3. No caso, essa aqui é a forma de onda no capacitor e essa é a forma de onda na saída. Mas aí eles são invertidos, né? Tipo, quando o capacitor está carregado, a saída está em zero. Exatamente. Beleza.
que é um exercício para calcular a frequência de oscilação. Então, agora eu vou resolver aquela equação gigantesca. Então, aqui nós temos VC, a tensão do capacitor. CVC ela é igual a Q, do capacitor, carga do capacitor. Então, I do capacitor é igual a C dVC dt. E a corrente no resistor é dado por VS menos VC sobre R. Resolvendo essa equação, nós temos que VC é dado por constante inicial vezes e elevado a menos t sobre Rzão C mais Vs. Mais Vs. Como capacitor, eu vou assumir que a tensão inicial do capacitor Vc0 é igual a menos R1 sobre R1 mais R2 Vs. Então, eu tenho a curva do capacitor Vc0 é igual a, como t é igual a 0, K0 mais Vs. Entanto, R1 é igual a 910 e R2 é igual a 160 kΩ. Então, isso aqui é igual a menos 910 dividido por 910 mais 160 vezes Vs. Isso é igual a aproximadamente 0,85 Vs, menos 0,85 Vs. Então, menos 0,85 Vs é igual a K0 mais Vs. Isso implica que K0 é aproximadamente menos 1,85 Vs. E nós temos Vc igual a Vs vezes 1 menos 1,85 vezes E elevado a menos T sobre RC. Para terminar a carga do capacitor, como nós vimos anteriormente, quando estava explicando o funcionamento do circuito, o VC do período, do meio período, é igual a R1 sobre R1 mais R2 Vs. Ou seja, é igual a mais 0,85 Vs. Então, substituindo aqui, que é o VC em função do tempo,
temos que 0,85 VS é igual a VS vezes 1 menos 1,85 e elevado a menos T sobre RC. Podemos cortar VS. Aqui nós temos, passando esse 1 para o outro lado, temos menos 0,15 é igual a menos 1,85 vezes I elevado a menos T sobre RC. 0,15 dividido por 1,85 dá 0,081 aproximadamente, que é igual a I elevado a menos Tzão sobre RC. Tirando o logaritmo natural dos dois lados, deixa eu, inclusive, dar uma apagada aqui para gerar espaço. Tirando o logaritmo natural dos dois lados, nós temos que menos T sobre RC é igual a ln de 0,081. Então, Tzão é aproximadamente RC vezes ln de 0,081. Isso é menos aqui. Isso dá Tzão igual a menos Rzão é 160 vezes 10 a 3. C é igual a 10 vezes 10 elevado a... Não é 9. Menos 9 vezes ln de 0,081, que dá aproximadamente menos 2,51. 2,51. Então, período é igual a... Como isso está certo? Menos com menos dá mais, então dá 2,51 vezes 160 vezes 10, dá 4,016 vezes 10 a sexta vezes 10 a menos 9. Isso é igual a 4,016 milissegundos. Multiplicando por 2, temos que o período total da onda é dado por 8,032 milissegundos. Encontrando a frequência é igual a 1 sobre T, é igual a 1 dividido por 8,032, 0,124,5 vezes 10 a 3 Hz. A frequência de oscilação é dada por 124,5 Hz. Alguma dúvida? Edson, eu não entendi, tipo, beleza, você achou o K. Aí, acho que você até apagou onde você tinha achado o K. Aí você foi para aquela parte na esquerda ali, abaixo de fonte, tá ligado? Aham, ok. Isso. O que é essa parte? De onde ela vem? Então, o K, ele é a constante. Lembra que quando você resolve a equação diferencial, você precisa de dois valores, valores iniciais, que é a função da ordem da equação diferencial? Sim. Então, nesse caso, eu
eu assumi que a minha condição inicial do capacitor, ela é menos, eu até peguei, inclusive, até é menos R1 sobre R1 mais R2 vezes VS, certo? Sim. Então, o K é o valor da constante que eu calculei para que o valor inicial do capacitor seja R1 VS dividido por R1 mais R2. Tranquilo. Aí, o que você fez depois disso? Essa é a dúvida. Então, eu substituí o K na equação, inclusive, que eu peguei. Nessa equação aqui, que é a solução da equação diferencial. Essa é a solução particular e essa aqui é a solução homogênea. Aí eu substituí o K que eu encontrei e eu cheguei nessa equação. Aqui eu tenho que K é menos 1,85, certo? Sim. Menos 1,85 VS. Eu coloquei o VS em evidência. Ah, tá. Você colocou o VS em evidência. Entendi. Menos 1,85 vezes E elevado a menos T sobre RC. Entendi. Entendeu? E aí o VC você achou que é 0,85 VS, né? Exatamente. Na condição inicial, certo? Isso. Tá bom, entendi. Valeu. Calma, eu não entendi eu não entendi a pergunta. Não, entendi já. Obrigado. Então, passando agora para a parte de filtros. Ô, Dilson, Oi. por que na outra você usou a condição inicial de menos R1 sobre R1 mais R2? É porque ela compreende todo o ciclo de carga do capacitor. Se eu assumisse zero, ia pegar só uma parte. Então, que não compreende todo o ciclo de carga do período. Você entendeu? Tá, acho que sim. É que nesse caso também o VS seria, tipo, seria a saturação, né? Tipo, não a saída em si, né? Seria a saturação. Tá, beleza. Não sei se ficou claro. Acho que teria Não, melhor acho que explicar. entendi para fazer o gráfico depois do período, que você tem tudo, fica mais fácil de observar, eu acho, né? Tipo, que tem a parte de baixo e a parte de cima, ao invés de começar da metade, que é o zero. Aqui, no oscilador por relaxação, funciona assim, certo? Eu assumi nesse período inteiro aqui, ele fica positivo? Tá, deixa eu ver. Ele fica negativo. Não, ele tá carregando. Ele fica positivo nessa parte inteira aqui. E aqui ele fica negativo, certo? Sim. Só que aqui a condição inicial é a que faz mudar. Então seria mais VCC vezes R1 sobre R1 mais R2. No caso aqui é menos. É menos VCC. Aqui é menos VCC R1 sobre R1 mais R2. E aqui é mais VCC R1 sobre R1 mais R2. Aqui. É o valor que ele compara. Entendeu? Se eu pego qualquer outro valor que não tá aqui, eu vou meio que perder uma parte do período. Então, tudo que o valor de tensões que compreende no capacitor, ele representa esse meio período aqui. Então, eu tenho que pegar do inicial até o final, para calcular o período, metade do período, no caso. Tá, entendi. Valeu. Tá. Fazendo um breve resuminho da parte de filtros, nós temos que os filtros podem ser divididos em filtros ativos e filtros passivos. Os filtros ativos, eles entregam potência ao circuito, então a razão Vout sobre VI, ela vai ser maior do que 1. Então, quando a gente pega um diagrama de Bode com filtro ativo,
a relação decibéis sempre vai ser acima de zero. Enquanto que filtro passivo ele não entrega potência ao circuito. Ele só atenua as frequências a partir de uma certa frequência de corte. Então, o máximo valor entre Vout e Vin é 1. Então, os filtros também podem ser classificados em relação à banda de frequência que passa, que ele permite passagem, que ele não atenua. Pode ser classificado em passa baixas, em que as frequências mais baixas, ela tem uma frequência de corte, ela é permitida a passagem, ela não é atenuada. Pode ser classificado em filtro passa alta, em que as frequências a partir de uma frequência de corte, acima dessa frequência de corte, ela não é atenuada, enquanto as frequências inferiores são atenuadas, que são exemplos de filtros ideais, inclusive. Pode ser o filtro passa faixa, em que apenas uma faixa de frequências entre uma frequência de corte e outra é permitida a passagem. E podem ser rejeitas faixas também, que que determinadas faixas de frequências ela é atenuada. Enfim, existem 3 tipos de filtros especialmente importantes, que são os filtros Butterworth, que apresenta a maior banda de passagem, a maior planicidade da banda de passagem, o filtro Chebyshev, que apresenta a maior inclinação. No entanto, para apresentar essa alta inclinação, ele compensa em adicionar ondulações. Para dificultar a vida, ele adiciona ondulações na banda de passagem. E o filtro Bessel, que apresenta menor atraso em relação ao diagrama de fases. Então, a parte de filtros, eu fiz um resumo bem básico, porque acredito que todo mundo já... É muita disciplina de filtros, então eu foquei mais em pegar um exercício complexo que vai durar um tempo. No caso é esse aqui, que ele pede para projetar um circuito que implementa a resposta em frequência, e implementa essa resposta em frequência. E como restrições de projeto, nós só temos capacitores de 120 nanofarads, 2 resistores do circuito, e 2 resistores do circuito devem ter o mesmo valor de resistência. E o ganho tem que ser positivo, ou seja, não pode ser inversor. Então, a primeira coisa que eu faria ao olhar esse circuito é encontrar a frequência de corte. A frequência de corte, ela é dada, no caso, como é um filtro ativo, dá para perceber, porque esse eixo, ele fornece a razão Vout sobre Vin. Como é maior do que 1, claramente isso aqui é um filtro ativo. Claramente isso aqui é um filtro ativo. Então, a frequência de corte, ela é dada para tal que o valor Vout sobre Vin dividido pelo ganho, ele seja igual a 1 sobre raiz de 2. Então, como o ganho aqui é 10, dá para ver pela planicidade aqui do 10, nós temos que Vout sobre Vin sobre 10 dividido por raiz de 2. A frequência em que é chegado nessa relação é a frequência de corte do sistema. Então, Vout sobre Vin é igual a 10 dividido por raiz de 2, deve dar alguma coisa em 0,7, né? Raiz de 2 dá 7,071. Alguma coisa muito próxima daqui.
mais ou menos aqui. Vou dar alguma coisa nessa região aqui, provavelmente entre 1.500 e 1.300. Vou chutar uma frequência de corte de aproximadamente 1.400 Hz. Ficou claro essa escolha, esse processo de identificar a frequência de corte? Acho que tá claro. Tá, então, determinada a frequência de corte, o próximo passo é determinar a ordem do filtro. Porque provavelmente isso aqui é um filtro Butterworth, com ganho, filtro passa baixo com ganho 10. Então, é preciso identificar a ordem do filtro, que é dado por estimar a inclinação, essa inclinação aqui. Só que não é bem essa inclinação, porque a inclinação é identificada em decibéis por década. E esse gráfico está em Vout sobre Vin por frequência. Então, eu vou pegar dois valores aqui, calcular os ômegas dele, e calcular o valor dele em decibéis, pegar e calcular essa inclinação. Então, eu vou pegar o valor de 3 volts aqui, aproximar com 4. Então, eu tenho par aqui, Vout sobre Vin igual a 3 volts, 3 a 3, com a frequência de 4 kHz. E eu vou pegar esse valor aqui, aproximar 600 e alguma coisa, bem complexo, 700, 0.7 Vout sobre Vin igual a 0.7 com frequência igual a 20 kHz. Então, isso aqui em decibéis equivale a 20 log de 3. Isso aqui a 20 log de 0.7. 20 log de 3 dá 9.54. E 20 log de 0.7. Ah, fiz besteira. Fiz besteira porque isso aqui não é um filtro passivo, é um filtro ativo. Então, a relação em decibéis tem que dividir pelo ganho. Então, você vai ter 20 vezes log de 3 dividido por 10 é igual a menos 10,46. 20 log de 0.7 dividido por 10 é igual a menos 23,10. Para encontrar o valor da década, eu preciso multiplicar por 2π. Eu tenho, para encontrar o ômega, né? Porque é dado em ômega. Ômega é igual a 2πf. Então, eu vou calcular 20 o quê? Eu vou calcular o log de ômega. Então, o log de 2π, log de 2 vezes π vezes 4 vezes 10 elevado a 3,
4.4 e o log de 2 vezes π vezes 20 vezes 10 elevado a 3 é 5.1. Ô, Dilson, por que você tá fazendo log de novo? Só. Aqui, ela é dada em escala logarítmica, certo? Aham. O eixo x é da escala logarítmica. Então, eu tenho que calcular os logs para linearizar, entendeu? Eu tenho que calcular os logs no eixo x e aqui eu tenho que transformar em decibéis. Então, eu calculei aqui em decibéis o valor dessa razão. E eu estou calculando aqui os ômegas, o log de ômega. Entendi. Tá, então, você vai ter menos 10.46 relacionado... Calma aí, deixa eu apagar. Não, tanto faz a ordem. Menos 10.46 menos 23.10 dividido por 5. Por 5.1 não, ao contrário. Por 4.4 menos 5.1. Isso vai dar aproximadamente menos 18.06, que dá um valor próximo dos 20 decibéis por década. Então, nós temos que a ordem desse filtro é 1, que o N é igual a 1. Certo? Ô, Dilson, o que é esse 18 que a gente calculou agora? É a inclinação. É a estimativa para a inclinação. Então, mas a inclinação representa o quê no ponto de vista físico? Ela representa a queda do filtro em função do ômega. Pensa aqui no diagrama de Bode aqui. Você tem aqui um patamarzinho, certo? Aí chega aqui na frequência de corte. Esse 20 decibéis por década que a gente acabou de calcular foi essa inclinação quanto ele cai, que é característico para cada filtro. Então, dependendo do N, para um filtro Butterworth, essa inclinação é dada por 20N. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Dá pra saber que o N é 1 porque tá perto de 20, é isso? Exatamente. Ah, beleza. Tá. Vou apagar aqui algumas coisas para ter espaço para... Agora ele pede para a gente montar o circuito. Então, a gente sabe que é um filtro Butterworth com ganho 10. Butterworth com ganho 10, que a gente só pode usar capacitor de 120 nanofarads e 2 resistores têm que ter o mesmo valor. Para montar esse circuito, a gente pode escolher uma topologia. Eu escolhi a topologia de Salem-Key, que é isso aqui, que é basicamente esse circuito aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Que é o circuito, é um resistor R1, cada outro resistor R2, amplificador negativo, positivo. Ô, Edilson, Oi.
Por que tem que dividir pelo ganho para descobrir em decibel? Porque, caso contrário, você vai ter por aqui. Então, pensa aqui. Você quer a atenuação da frequência, certo? Então, você vai ter... No circuito, no filtro passivo, é menos 3 decibéis, certo? Sim. Então, como é um filtro ativo, você divide pelo ganho para determinar a partir de um valor que essa frequência é atenuada em relação ao ganho. Então, por exemplo, você tem uma frequência que multiplica por 4. Ela é consideravelmente atenuada em relação a frequências acima da frequência de corte, que é multiplicada por 10, por exemplo, entendeu? Então, meio que você normaliza essa frequência, esse corte. É para isso que serve essa divisão por K. Está em algum slide? Tipo. Não tá, não tá. Nossa, que ótimo. Não tá, eu olhei no livro. Tá. Você sabe apontar mais ou menos, tipo. Tá, lá no livro tem, então, tipo. Tem. Uma discussão disso aí. Tá bom. Você saberia mostrar, tipo, a partir de uma função de transferência, da onde aparece esse K dividindo, mais ou menos? Aí você me quebra, mas é possível, posso tentar. Pera aí, deixa eu terminar o exercício e eu posso tentar depois. Beleza. Ô, Dilson, a Paloma mandou uma pergunta aí no chat. Tá, você consegue ler para mim? Porque estou estimando a tela toda. Eu teria que sair. Consigo, ela falou assim, como você definiu qual é o filtro a partir da inclinação? Então, eu calculei a inclinação. O filtro Butterworth, por exemplo, a ordem do filtro. Eu não defini que é um filtro Butterworth, tá? Eu defini que o filtro Butterworth é a partir da inclinação aqui, a partir da planicidade de cima. Daqui de cima, se o filtro passa baixas, eu defini que é um Butterworth, mas eu decidi a ordem a partir da inclinação. A inclinação de filtro Butterworth ela é dada por menos 20 N, sendo que N é a ordem do filtro. Então, como a gente calculou a partir dessa conta de logs aqui, desses logs aqui, a gente encontrou a inclinação de menos 18, que é aproximadamente esse menos 20 aqui. Então, o filtro mais próximo seria o Butterworth de ordem 1. Ficou claro? Ela disse que sim. Beleza. Eu não sei se eu perdi, mas você falou que o de ordem 1 faz mais sentido porque é o que tem esse valor de você tipo, tem uma tabela com isso, né? Isso, tem uma tabela. Para o Butterworth é uma regra. A ordem do filtro determina a inclinação. Então, o filtro de ordem 1, ele vai ter menos 20 decibéis por década de inclinação. Sim, O e daí filtro se de ordem fosse 2, menos 40. E assim vai. Então seria 20, 40, 80. Não, é 20, 40, 30... 20, 40, 60, 80, por aí Tá, sim. tá bom. Aqui é Z3. Z4. Z1. Aqui veio. Tá, essa aqui é a topografia de Silent Key. É uma topografia conhecida para montagem de circuitos, montagem de filtros, porque a partir dela você já tem uma frequência, você tem uma função de transferência conhecida. Então, está tabelado, inclusive está no slide do professor. Você tem que VO sobre VI é igual a K, que é o ganho, vezes Z2, vezes Z4. Sai daqui, inclusive.
Entendeu? Ô, Diego. Foi o Diego que perguntou, não foi? Foi. Ah, sai daqui, inclusive. Isso é normalizado a curva, então vou ficar bem para cá. E aí você tem a função de transferência com 1 sobre os valores extras. Pegou? Pô, K calma aí, vezes tem que refletir um pouco ainda. Beleza. Aqui vai ter Z1, Z3 mais Z4 vezes 1 menos K mais Z2, Z1 mais Z3 mais Z4. Então, como o filtro Butterworth é um filtro Butterworth de ordem 1, eu tenho que o K é o ganho. Nesse circuito do Profit Allen Key, ele é dado por 1 mais R2 sobre R1. Calma. Deixa eu verificar. Posso estar esquecendo, trocando algum valor. Tá certo, eu acho. O K é dado por 1 sobre R2 mais R1. E como é um filtro Butterworth de primeira ordem, ele é dado, a função de transferência G, ela é dada por 1 sobre S mais 1. Ela tem, na verdade, um polo embaixo dado por S sobre S mais 1. Inclusive, esses valores são tabelados. Esses valores dos filtros Butterworth e tudo mais, eles são tabelados. Então, para simplificar minha vida, eu vou assumir esse Z1 igual a 0, o que mata isso e mata essa multiplicação aqui. Aí eu tenho VO sobre VI. Mas assim, a partir de agora, eu acho que é mais de feeling mesmo. Eu cortei V1 para simplificar minha vida. Não, porque eu não vou precisar dele. Eu consigo construir essa função de transferência a partir de Z2, Z4 e Z3. Então, eu zerei Z1 por feeling, basicamente. Aí vai sobrar só Z2 vezes Z3 mais Z4 aqui embaixo. Como o Z2 está embaixo e em cima, eu posso cortar Z2. Então, o Z2 é arbitrário. Eu posso retirar ele do circuito até, se eu quiser. E o que eu vou fazer? E eu sobro com VO sobre VI igual a K vezes Z4 mais Z3 mais Z4. Como eu preciso? Ô, Dizu, deixa eu só tirar uma dúvida pontual para não me perder aqui. Quando você retira a parada do circuito, quando você cancela, tipo, quem você fez agora, você tem que tirar toda a conexão? Tipo, a realimentação sai também? Ou você tem que deixar a realimentação e tirar a resistência? Ou o Z, né? A impedância? Nesse caso, eu acredito que não faz diferença. Não faz muita diferença, não. Não faz diferença se tiver a conexão entre... Assim, eu resolvi removendo. E bateu. Tá. Deu. É que Mas, remover não seria a mesma coisa que colocar uma impedância infinita? então, é que independente do valor do Z2, ele vai cortar aqui, entendeu? Então, eu acho que só não sendo zero, não daria BO, entendeu? Tá, entendi. Aí, no caso, ele não pode ser zero, tá bom. É.
Então, voltando aqui, aí eu preciso que Z4 sobre Z3 mais Z4 tenha algo parecido com isso aqui. Eu faço isso fazendo Z4 igual a 1 sobre CS, no caso, sendo um capacitor, e Z3 sendo resistor R. Aí eu tenho que VO sobre VI é igual a K vezes 1 sobre CS, 1 sobre CS mais R. Fazendo MMC aqui, eu tenho esse 1 sobre CS, pode cortar com esse 1 sobre CS, que eu vou multiplicar aqui. Então, eu tenho V0 sobre VO sobre VI igual a K sobre 1 mais RCS. Então, eu tenho que o ômega de corte é igual a 1 sobre RC. Como ômega de corte é igual a 2π frequência de corte igual a 1 sobre RC, eu tenho que o Rzão é igual a 1 sobre 2π C frequência de corte. Esse Rzão, então, a frequência de corte que a gente calculou foi basicamente aproximadamente 1400, né? Vocês conseguem me confirmar aí? Foi 1400. 2π vezes C. Então, como a gente só tem capacitor de 120 nanofarads, 120 vezes 10 elevado a menos 9, vezes a frequência de corte. A frequência de corte foi de 1400 Hz. Então, o resistor ele tem aproximadamente 950 ohms. Já R1 e R2 é possível calcular a partir do ganho. A partir do ganho. Então, nós temos que 1 mais R2 sobre R1 é igual a 10. Só que a gente precisa ter dois resistores iguais. Então, podemos fazer com que R2 seja igual a 950 ohms. Então, 1 mais 950 sobre R1 é igual a 10. 9R1, multiplicando por R1 aqui, passando esse R1 para o outro lado, 10 menos 1 fica 9, é igual a 950. R1 é aproximadamente 105 ohms. E assim a gente conclui o exercício. R1 aproximadamente 105 ohms, R2 e R igual a 950 ohms, e o Z4 igual a 120 nanofarads. Enfim, acho que foi isso. Perdão as atrapalhadas. Sou novo nisso. Alguma dúvida? O Arthur mandou um e-mail que é tipo uma colinha ali que é para copiar. E aí ele tem essa parte de montar o filtro, né? Se ele desse o contrário, de tipo assim, ele me dá o filtro e ele pede para eu desenhar ou identificar o gráfico, qual que seria o processo? Não precisa resolver, só meio que falar assim as etapas. Calma. Então ele te dá o circuito e você quer encontrar os
parâmetros do filtro, é isso? Isso, então tem que encontrar a frequência de corte e o N, né? Beleza. Então, a frequência de corte... O N ele é dado pelo número de polos no seu denominador. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar a função de transferência. Achou a função de transferência, você determina a ordem do filtro porque é dada pelo número de raízes no denominador. Enfim, com isso, você consegue calcular o módulo da função de transferência e calcular o log em decibéis a partir disso. Então, para o valor que é a razão Vout sobre Vi, no caso, se for um filtrativo, tem um fator K de divisão, ele tem que ser igual a menos 3 decibéis. Então, a frequência que faz isso é a frequência de corte. Tá. Enfim, mais alguma dúvida? Acho que eu não. Edilson, na real, eu tenho uma dúvida, tipo, essa parada no finalzinho, que você vê que escolhe uma função dentro daquela tabela a qual tem que se assemelhar, tipo, no final ela não fica exatamente igual, né? Tipo, você meio que vai achar uma coisa parecida. Eu não entendi direito como é que funciona isso, para que serve essa função da tabela que você pega. Então, a tabela que você está falando é a que está É, que no você achou que slide. tipo, G tem que ser 1 sobre S mais 1. Ok. Então, essa tabela ela serve para determinar o filtro Butterworth daquela ordem, entendeu? Então, mas aí no final, tipo, você não sai exatamente com aquela função específica, né? Você sai com uma função aproximada, que tem ainda as resistências e tudo mais, tipo. Isso. É, tudo aproximação, né? Eletrônica analógica, basicamente, mas... Mas aí, tipo, então é só para mostrar, essa tabela é só para mostrar a cara que tem que ter, ou ela é para, tipo, realmente tem alguma coisa que tem que ser igual a essa tabela? É, a cara que tem que ter. Tá. Valeu. Valeu.